finalmente falar de horror elevado neste canal. Eu já fiz basicamente três vídeos falando sobre pós-horror, né? E falando que é uma mentira que inventaram, que não existe pós-horror, que é uma desculpa para poder as pessoas falarem que gostaram de um filme de terror, mesmo não gostando de terror, né? E ninguém mais fala de pós-horror hoje em dia. Ninguém mais fala de pós-horror, é uma mentira que já foi desmascarada. Todo mundo, assim, top assim, no terror já desmascarou essa ideia de pós-horror, então ninguém mais comenta de pós-horror hoje em dia. Já é uma ideia que está ultrapassada já. Só que agora uma ideia que está começando a crescer, e começando a ser mais comentada, que eu já estou vendo pessoas até que nem é de terror comentando disso, é de horror elevado. Eles comentam até em inglês, elevated horror, tem que ser em inglês até, elevated horror. Ou pelo amor de Deus, é tanta, sabe? Mas antes de eu desmascarar o que é o terror elevado, vamos comentar o que é primeiro. O que as pessoas chamam de terror elevado é um terror que ele é diferente, ele tem um quesito diferente dos outros, ele não tenta ser igual ao que é a norma, ele é um filme mais artístico, um filme mais social. Aí tem algumas coisas que puxa do pós-horror, falando que é um terror que é mais psicológico, ele não tenta ir para os clichês, ele não tem jumpscare, e todas essas coisas aí que falavam do pós-horror, mais algumas outras coisas, que é o terror elevado. E por que eu digo que terror elevado não existe? Bom, começando pelo nome. Terror elevado é um nome que é ofensivo, não tão ofensivo quanto o pós-horror, mas ainda é um nome ofensivo, porque é um nome que quer mostrar, tipo, terror elevado, ele está acima, né? E eu não gosto quando fica tentando segregar terror, entendeu? Eu não sei qual que é o tesão das pessoas hoje em dia de querer segregar terror. Sabe o que acontece quando se segrega terror? Começa essas sensações assim de que eu sou o melhor porque eu assisto filmes diferentes. Eu assisto filmes que são diferentes. Eu não assisto esses filmes que estão na mídia, eu não assisto esses filmes que são de gore, que são de splasher. Eu não assisto esses filmes comuns aí. Eu assisto filmes que trabalham com a filmografia, que trabalham com uma metáfora, que trabalham com traumas, que trabalham com isso e com aquilo, e que é artístico, e que tem algo pra dizer. Eu assisto filmes assim. Isso é terror elevado, e isso que eu assisto, isso é muito superior a qualquer outro tipo de filme. Eu acho isso uma mentalidade tão idiota, porque, mosquito, filho da puta, eu vou te pegar. Eu acho isso uma mentalidade tão idiota, cara, é uma mentalidade tão elitista, de você se achar superior porque você assiste um filme que é diferente dos outros. Uau! Uau, você assistiu um filme? Uau, parabéns, você assistiu um filme, caraca, como você é mais inteligente, você usou seus olhos para poder ver imagens que estão se movendo, e você usou seus ouvidos para escutar sons que estão saindo. Nossa, como você é melhor do que eu, né, porque você fez algo que é básico do ser humano fazer, cara. Por causa desse nome, eu acho que, eu pesquisei, eu não sei, né, eu pesquisei e não encontrei nada sobre, mas eu acho que o terror elevado não tem uma data específica para ter começado. O pós-horror eu lembro que falavam que começou a partir dos anos 2010. Aí falavam que filmes de pós-horror são filmes que acontecem depois de 2010 e todos eles são diferentes dos do passado e não existe nenhum filme igual aos do pós-horror. Mas o terror elevado só fala que é um terror que é elevado, ele não fala que acontece depois de um tempo. Então o argumento para muita gente falar que existe é, por exemplo, eu falar, não, mas e Cat People? Ah, mas Cat People também é terror elevado. Cat People também é terror elevado, porque não tem data. É terror elevado também, ó, tá vendo? Existe terror elevado. É que terror elevado é um negócio que existe já faz tempo. Não, não existe faz tempo. Ninguém comenta, assim, fora dos círculos online de conversação de filmes, de terror principalmente, ninguém comenta sobre pós-horror ou terror elevado. Ninguém comenta sobre isso, nenhum diretor comenta sobre isso. O próprio Jordan Peele, que todo mundo fala que é o pai do horror, que esse termo inclusive eu acho bem idiota, porque se você fala que ele é o pai do horror, você fala que ele é o cara que criou o terror, que não tem nada a ver, ele não criou o terror existia muito antes dele. Mas todo mundo releva ele e fala, nossa, que ele é o pai do terror, que ele é o melhor cara de terror elevado e pós-horror. Ele mesmo quer tirar essa etiqueta dele, que ele é diretor de filme pós-horror e terror elevado. Ele mesmo não gosta desse termo. Então as pessoas que vocês, o diretor que vocês proclamam como o melhor
Ele mesmo não gosta desse termo. Se existe terror que é diferentão, que é mais social, sim, existe. Mas se você colocar ele nessa caixinha de terror elevado, não combina muito, porque vamos lá, vamos passar de novo pelo que é terror elevado. É filme artístico, com mensagem, com trauma, com todos esses filmes da A24 de terror são filmes de terror elevado. Agora comparam esses filmes de terror que dizem ser terror elevado com os filmes mais antigos que têm as mesmas características, mas ao invés de serem terror psicológico, ao invés de serem um terror mais artístico, eles são um terror mais visual, mais gore. Society, por exemplo, um filme de 1989, eu já falei dele nesse canal. Society tem todas essas questões sociais, tem todas essas questões de falar, de críticas, de metáforas, tem bastante dessas coisas modernas de falar de terror elevado. Só que é um filme de body horror. É um filme de body horror, não é um filme de traumas, de psicológico, de nossa senhora. Não, é um filme body horror, é um filme, eu não vou dizer gore, mas ele tem body horror, ele tem um terror mais visual. Ele não é um negócio psicológico, ele não é um negócio diferentão. Ele é um negócio padrão, comum, que a gente vê toda hora. Só que ele tem todas essas características que falam que é terror elevado. Então como é que encaixa esse filme, onde que você encaixa esse filme? Se fosse para encaixar como terror elevado. Não encaixa, né? Porque ele não é igual a filmes tipo o Long Legs, recentemente que lançou. Ele não é igual ao Long Legs, ele é um filme bem padrão de terror. Mas ele tem várias dessas características que todo mundo fala que é de terror elevado. Então e aí? Será que faz sentido existir essa categoria? É o que eu falei, isso aí parece ser um monte de gente que gostou de um filme de terror, um jornalista específico que gostou de um filme de terror falou, não é possível que eu gostei de um filme de terror. Porque todo filme de terror é ruim. Então, peraí. Eu acho que o que aconteceu foi... Esse filme não é um terror, ele é um terror elevado. Ah, é por isso que eu gostei desse filme. Entendeu? Ficam inventando termos para poder gostar de um filme. Sejam mais honestos consigo mesmos. Você não tem nada de errado de gostar de um terror. Você gostou. Admita que você estava errado e que terror pode ser bom. Admita. Só goste do filme, para de inventar termo toda hora. Qual que vai ser o próximo termo? Vai ser terror super. Porque, esse filme não é terror. Esse filme não é terror, esse filme é terror super. Porque ele é terror que é superior. Então eu chamo de terror super. Ele não tem jumpscare, ele não tem gore, ele é um filme que é diferente. Ele não trabalha com as coisas comuns que o terror costuma trabalhar. Porque vocês sabem, né? Terror, a única coisa que existe no terror é Fred e Jason. Não existe nenhum outro filme além de Fred e Jason. Porque esse pessoal parece que não conhece nenhum outro filme além de Fred e Jason, né? Quando vão falar de terror é sempre... mas porque terror antigo? Terror antigo ele é só pessoas slasher. Terror antigo, fala dois filmes de terror antigo, Fred e Jason, só existe Fred e Jason. Desde os anos 20 até os anos 2000 só existiu Fred e Jason. E não era qualquer outro filme que existiu na história do cinema e falam só de Fred e Jason. Como se quisesse empurrar mesmo a agenda deles de que existe essa porra desse pós-horror, de ser terror elevado. Não existe. Para de empurrar a sua agenda. Procure outros filmes. Não é difícil. Você entra no site e fala, procura lá, filmes de terror. Aí você vai lá, passa pelas páginas, se na primeira página não tem nada que te interessa, você vai pra próxima, até encontrar alguma coisa. É simples. Você encontra vários filmes aí, em qualquer site aí, que você vai gostar. Eu tenho uma mentalidade, que eu acho uma mentalidade boa, que por mais que você odeie um gênero de música, um gênero de filme, um gênero de qualquer coisa, vai ter pelo menos uma obra que vai te encantar. Você pode odiar, sei lá, filme de ação. Você pode odiar filmes de ação, achar uma completa porra e assistir filmes de ação. Mas eu duvido que não tenha pelo menos uma obra que se você assistir você vai gostar. Porque não dá pra odiar 100% de um gênero. Não dá pra odiar 100% do gênero. Alguma coisa tu vai acabar gostando. Eu achava assim de música. Eu achava que eu odiava 100% algum tipo de música. Mas não, eu comecei a escutar mais músicas e comecei a descobrir que até os gêneros de música que eu odeio, tem pelo menos uma música que eu gosto, tem pelo menos uma banda que eu gosto.
eu comecei a abrir minha cabeça. Eu falei, pô, eu tava errado sobre esse gênero. Eu tava errado. Eu consigo admitir quando eu tô errado, mas esse pessoal não consegue admitir que tá errado quando fala que o terror é ruim. Não, eles não conseguem admitir. Tem que inventar um termo novo. Eu consigo admitir. Eu falei, eu assisti, eu escutei umas músicas lá que eu não gosto, de um gênero que eu não gosto. Eu falei, pô, esse gênero é bom. Eu gostei dessa música, eu gostei dessa banda. Eu tava completamente errado. Não dói. Não dói admitir que está errado. Apenas aceite que vocês estão errados e que pós-horror e que terror elevado não existem e que você apenas gostou de um filme diferente. E é isso. Terror não tem que ser segregado, não tem que ser separado. Terror é tudo igual. Todos os filmes têm o mesmo valor. Todos eles têm o mesmo valor. Não importa se é um filme mais visual, mais blockbuster, mais de slasher, gore, de ação, ou comédia, ou trash até. Não, ele não é por causa que ele tem todas essas características que são menos bem vistas, que ele é pior do que um terror que é um pouco mais pensativo, mais contemplativo, um pouco mais artístico, um pouco mais diferente. Ele não é inferior. Todos são iguais. Para de separar os gêneros. Se você realmente gosta de terror, você vai gostar de qualquer coisa que tiver no seu prato. Você não vai rejeitar um terror só porque, porque eu não gosto, porque tem gore. Não. Você vai gostar, porque é o gênero que tu gosta, não é? Se você não gosta, admite que você não gosta. E se você não gosta e gostou de um filme, para de inventar termo. Pronto. É difícil. Você não faz parte da comunidade, você não assiste, você não gosta, você não é fã. Então por que você fica inventando termo, você fica querendo encher o saco dos outros, falando de que terror elevado, que terror... Não existe terror elevado. Não existe. O próprio John Carpenter também, ele falou do pós-horror e agora falou do terror elevado, falou que isso é uma baboseira também. Pronto. É isso. Acabou. Chega. Para de inventar termos. Se você gostou do filme, admite que você gostou e fala que você estava errado. Pronto. Caramba. Eu não acredito que eu tenho toda hora que ficar vindo aqui falando e eu não tenho como combater isso, né? Porque eu sou um homem só, né? Eu sou um homem só com um canal que está à beira do abismo. Mas eu tenho que falar isso e tá me dando no saco já esse assunto. Para de comentar de terror elevado. Para de comentar de terror elevado. Terror é terror. Não existe terror elevado. Existe terror psicológico, existe terror de monstro, existe terror sobrenatural, existe terror cósmico, existe slasher, existe filme de zumbi, existe vários filmes assim de subgêneros de terror, mas terror elevado não é um desses subgêneros. Não existe. Chega.